Obrigado por me chamar mais uma vez. Quando eu estava preparando a palestra para trazer os assuntos, eu vi o quanto vocês se assemelham também à clínica, né? O quanto a gente também, como psicólogo, também tem essa dificuldade no atendimento com uma pessoa, né? Com aquele caso, com aquele assunto. Então, vai ser uma troca mútua entre nós, né? Vocês podem me interromper com dúvidas e perguntas, mas no final eu vou ficar aqui um pouquinho, caso vocês queiram conversar comigo no individual, tá bom? Bom, vou me apresentar. Eu sou a Natália, eu tenho uma clínica, né? Então sou diretora da clínica Ili. É uma clínica multiprofissional, então a gente tem psicoterapia, psicopedagogia, neuropsicologia, avaliação psicopedagógica, nutrição, reforço escolar, a estimulação cognitiva e os serviços de drenagem, de massagem. A gente também tem uma parte spa lá na clínica e a gente atende todas as idades, todas as patologias, tá? E a gente não só faz os valores particulares, como a gente atende também o social e o voluntário. Tá? Então, o ABCD não é a única instituição que a gente tem parceria. Como eu falei, a gente leva os atendimentos da clínica, né, atendendo todos da mesma forma, porque a gente acredita que ainda esses serviços não chegam para todo mundo que precisa, né? Ainda é muito difícil, por mais que a gente até reduza os valores, dá um desconto, né? A gente vê o quanto é difícil o acesso, então por isso que a clínica ela também tem esse viés aí social e voluntário como, né, como uma forma de ajuda. Sou psicóloga, eu também atendo, tá? Sou supervisora e mentora de psicólogos, né? Então hoje a nossa equipe tem 15 pessoas entre todas as áreas, tá? Então eu também faço a formação deles como psicólogos de fora também. Minha especialização é em hospital, que é onde eu trabalhei muito tempo. Também sou formada pela Psicologia da Mulher, né, pela USP, OHC, né? Nosso público é bem variado, mas a gente tem muitas mulheres, né? As mulheres que se previnem, que vão atrás de se cuidar. Então, eu acabei preferindo também essa formação. Fui coautora do livro Psicólogo no Hospital, da onde eu trabalhei também. A minha clínica também tem a formação da Rainbow, que é uma ONG especializada em atendimento LGBT, que a gente vê que também é um público que não tem acesso à terapia, que não tem acesso a esse acolhimento, tá? Então a gente tem essa formação, a gente também faz plantão, a gente dá esse suporte para a comunidade. E eu também sou psicóloga e impulsionadora da ONG Mapa do Acolhimento, que é uma ONG especializada em atender mulheres vítimas de violência, tá? Então a gente também dá esse suporte, a gente também ajuda nesse sentido. A gente está aqui na zona norte de São Paulo, na Casa Verde, tá? Bem pertinho ali da Brasleme, onde tem um carnaval, sabe? O sambódromo, a gente está ali pertinho. Aí eu trouxe um pouquinho as fotos lá do nosso espaço para vocês conhecerem a nossa recepção, o cantinho do café, as nossas salas de atendimento, tá? Então a gente tem uma sala super infantil, né? Salas mais mistas e mais um pouquinho da sala. Vocês fiquem convidados para tomar um café, para conhecer lá, vai ser um prazer receber todo mundo também. E o nosso objetivo hoje, eu queria começar a falar, né, os princípios da violência, então as diferentes formas que a gente tem de violência, refletir também os impactos emocionais que isso também acaba tendo, desenvolver estratégias do emocional, porque não é fácil lidar, né, ainda mais se a gente não estiver bem com a gente mesmo. Aprimorar os manejos de conflitos, como é que a gente pode pensar diferente, agir diferente, e a gente fortalecer os nossos recursos pessoais, tá? A gente conseguir aí evoluir como profissional também, tá? Então, eu queria começar falando com vocês, compreender o que é violência, tá? Então, se a gente for pegar só a palavra, é uma palavra muito pesada, né? Palavra muito negativa, muito difícil de se falar, por mais que hoje muitas coisas avançaram, a gente tem aí mais tecnologia, mais acesso, mais informação, ainda a violência é muito presente. E se a gente for pensar em questão de história, né, ela acompanha a nossa humanidade, a nossa sociedade muitos tempos atrás, né? A violência, em muitos casos, é uma forma de se relacionar. A violência é uma forma de educar também. Tem muita gente que educa através da violência, que se relaciona através da violência, que resolve conflitos através da violência,
né? Então, durante muitos séculos, né, essa violência ela foi colocada como normal. Não, faz parte a gente bater na criança, faz parte a gente bater na mulher, faz parte se eu estou brigando com alguém, agredir alguém na rua, né? Então, por muito tempo e ainda em algumas situações a violência ainda é muito normalizada, né? E o que a gente pode trazer de exemplos, né? Violência contra as mulheres, o feminicídio aumentou bastante, né? Como vocês podem estar acompanhando nas redes. O castigo físico em crianças, tá? Aquele tapinha, ou puxão, ou beliscar, ou pegar pelo braço, né? Então tem muitos castigos. A própria escravidão, que é uma coisa tão antiga, mas que ainda hoje a gente tem, né? Isso muito presente. Violência contra populações mais vulneráveis, mais carentes também. E a exclusão de pessoas com deficiência, que não deixa de ser uma violência também. Quando a gente não inclui, quando a gente não tem essa empatia, né? Isso acaba tendo bastante. Né? Então, com a evolução dos direitos humanos, né? Com todo esse entendimento, com todo esse estudo, né? A gente passa a compreender, como eu falei para vocês, que a violência não é só uma agressão física, né? Um xingamento, um preconceito, isso também se caracteriza como uma violência. Então, hoje a gente tem um entendimento maior que a violência, ela pode ser psicológica, sexual, institucional, econômica, simbólica e estrutural e mais um montão, né? Então, muitas formas de violência, como eu falei para vocês, estão presentes na sociedade e às vezes a gente acaba não percebendo, não tendo esse conhecimento. Eu atendo muitas mulheres, por exemplo, que relatam, assim, formas de se relacionar com companheiros, enfim, que ela não percebe que o que elas passam é violência. Ah, mas o meu pai também falava assim com a minha mãe. Ah, ele também dava um empurrão nela assim, e aí meu marido faz, é normal. Então, quando a gente leva essa consciência de que não, isso é uma violência, isso não pode, né? Quando a gente fala para a criança, a gente ensina que mesmo que um amiguinho fez algo ruim, ele não pode bater, ele não pode devolver, porque a gente ouve muitos pais assim, né? Se fizer alguma coisa com você, bate, devolve. Aí você ensina a criança a devolver com agressividade, e é isso que ela vai levar para frente, né? A gente como adulto, eu sei que a gente tem outros comportamentos, mas a gente ainda tem uma criança interior, né? A gente ainda tem comportamentos infantis e que a gente aprendeu lá atrás. Então a gente ensina as crianças a devolverem, né? Por que não ensina uma outra forma sem ser a violência, né? Sem ser a agressividade? E aí vai para o consultório se queixando do quê? Adivinhem. Ai, o meu filho só bate e morde. Não sei, ele precisa de psicólogo, porque assim, ele só bate. Né? E quando você vai conhecendo mais a família, vai conversando com a escola, você vê que é uma forma. Às vezes ele apanha, às vezes ele é incentivado a bater no colega para se defender, né? Então é importante a gente olhar para isso, né? Não só como adultos, mas essa geração que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo. Então, o que a gente pode pensar em 4 passos, né, da violência na comunicação não violenta? Primeiro, observar, como eu falei para vocês, sem julgamento. Segundo, ver a necessidade, então identificar quais são as necessidades envolvidas. O pedido, né? Às vezes a pessoa está lá gritando, fazendo alguma coisa, mas o que será que ela está tentando me dizer? O que ela está pedindo para mim? E a gente conseguir colocar em ação. Porque lembra, às vezes a pessoa vai estar lá agressiva, gritando. Será que ela é agressiva ou será que ela está com medo? E quando ela está com medo, ela age de uma forma agressiva. Cada um vai agir de uma forma diferente. A gente precisa entender aquela pessoa, como é que ela vai agir frente àquele problema. Eu não sei. Às vezes eu não sei nem o meu. Então é importante a gente pensar. Gente, eu trouxe uma lembrancinha para vocês, então vou entregar para vocês. O Renato sabe que eu sempre gosto de uma lembrancinha. Imagina. De nada.